Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Eu sou o presbítero André Riso e hoje nós vamos dar continuidade então ao estudo dessa nova revista de estudo bíblico que tem como tema principal a razão da nossa fé. Nós iniciamos na semana passada com a primeira lição que teve como título a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Caso você tenha perdido, você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima, vai te levar direto para a playlist que vai conter todas as 13 lições que compõem essa revista. E durante o período de estudo, caso você perca alguma lição, é só então você acessar o nosso canal, ir lá na playlist e assistir a lição que você acaso tenha perdido. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como tema o único Deus verdadeiro e a criação. Os objetivos principais desse estudo de hoje são: ponto 1. Reconhecer que há somente um único Deus verdadeiro. Ponto 2. Explicar por que o criacionismo e o evolucionismo são antagônicos. E o ponto 3. Compreender a narrativa da criação. Então esses vão ser os objetivos que nós vamos procurar atingir com o estudo desta lição de hoje. Eu também quero te lembrar, caso você não seja inscrito no nosso canal, clica no botão inscrever-se aqui abaixo e não esquece de acionar o sininho, que assim todas as vezes que nós colocarmos uma nova lição ou qualquer outro estudo ou material dentro do nosso canal, você vai ser avisado automaticamente pelo YouTube. Assim você não perde nenhum material que a gente possa colocar e que com certeza será de grande riqueza para a sua vida espiritual. Mas sem demoras, agora pegue a sua Bíblia, tome o seu assento, fique confortável e vamos dar início então à nossa lição de número 2. Dando início então à nossa lição, vamos começar com a nossa leitura bíblica, que encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e Gênesis 1:1, que diz assim: Em Deuteronômio, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em Gênesis, no princípio, criou Deus o céu e a terra. O ponto 1 desse nosso estudo é o único Deus verdadeiro. Tópico 1, o Shema, que diz: E é o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer. O versículo que se tornou a confissão de fé dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas à ideia de existir um só Deus. Então esse versículo ali no livro de Deuteronômio, quando ele está falando ao povo, ele não está dizendo que o Deus de Israel tem que ser apenas um. Como outras nações, tem mais de um Deus. Então ele não está dando esse entendimento, ele está dizendo, olha, não existe outro Deus. Então, por mais que outras nações queiram criar deuses pagãos, deuses estranhos, aqui a intenção desse versículo não é dizer que Israel deveria, em vez de adorar 2, 3 ou 4, ele deveria adorar apenas um Deus. Não é esse o sentido. O sentido está dizendo, olha, não existe outros deuses. O Deus de Israel é o único Deus que existe. Então, já trazendo para Israel que além dos outros deuses não poderem ser adorados, os outros deuses também são mentira. Na verdade, não existem, são obras de homens. O ponto 2 desse tópico 1 é o monoteísmo, que diz: é a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, a crença em vários deuses. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O Deus Alá dos muçulmanos é outro Deus e não o mesmo Deus Javé da Bíblia. Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, Deus da tribo dos Coraixitas.
O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçaram para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome de Deus Javé de Israel, mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Então, politeísmo é um povo que adora vários deuses. Monoteísmo são aquelas nações que adoram um único Deus. E os principais, então, são o judaísmo, que só adora o Deus Elohim, Jeová. Tem o cristianismo, que adora também o mesmo Deus, só que agora com a revelação da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ainda sendo o mesmo Deus que vem desde o Antigo Testamento. E tem o islamismo, que também adora um único Deus, porém a questão é que o Deus Alá dos muçulmanos não é um Deus que vem também da Bíblia, ou seja, ele não é uma variação do nome Deus Jeová que é adorado pelos muçulmanos. Então os muçulmanos, segundo nos ensina a revista, também eles pegaram um Deus, que era da tribo dos Coraixitas, deram o nome de Alá, e esse é o Deus que eles adoram. Então não é o mesmo Deus bíblico que nós aprendemos a adorar no tempo da graça, ensinado tanto por Jesus como pelos apóstolos, e que vinha sendo ensinado desde o tempo do Antigo Testamento com os profetas e com as próprias escrituras do Senhor. Apesar de eles serem monoteístas, mas o Deus que eles adoram não é o mesmo Deus que nós adoramos. O ponto 3 é o monoteísmo judaico-cristão, que diz: Jesus afirmou que o Deus Javé de Israel é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus. Então, exatamente aquilo que nós já estávamos falando. No período do Antigo Testamento, então as escrituras revelam um Deus chamado Javé, ou Elohim, e que então foi ensinado ao povo de Israel, o Deus que chamou Abraão, o Deus que falou com Jacó, o Deus que falou com Isaac. Então toda a escritura vai nos levar a um Deus que se comunicava com o seu povo, seja através de seus profetas, dos escritos. E então vem o tempo da graça com Jesus, e Jesus começa a ensinar sobre um Deus, e que esse Deus que Jesus ensina, que ele diz que é o seu próprio Pai, é o próprio Deus que era ensinado aos antigos de acordo às Escrituras. Então Jesus continua ensinando sobre o mesmo Deus, agora revelado em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porém sendo o mesmo Deus que vinha sendo ensinado desde o Antigo Testamento. E depois Jesus passa isso para os seus apóstolos e discípulos, que continuam a pregação do Evangelho, ensinando o mesmo Deus. Então não há nenhuma variação, não é nenhum Deus diferente. Então eles pregavam o Deus revelado por Jesus, que continuava sendo o mesmo que foi pregado no Antigo Testamento, porém agora esclarecendo um pouco mais no tempo da graça a manifestação em 3 pessoas, que é da Trindade, e que será também a nossa próxima lição, número 3. Então já fique atento. Os versículos que nós podemos ler para nos dar uma base bíblica está no livro de o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 18, que vai dizer assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Deus nunca foi visto por ninguém, e ele foi revelado a nós por Jesus. Então Jesus veio e falou do mesmo Deus que já era descrito no Antigo Testamento. Lá também no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 29, diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Então Marcos aqui, até mesmo fazendo uma referência à nossa leitura introdutória que estava em Deuteronômio, então ele começa a falar, olha, nós estamos no tempo da graça, mas o nosso Deus é o mesmo. Então o mesmo Deus que foi ensinado antes de Jesus, foi revelado por Jesus e continua sendo pregado o mesmo Deus, não é um Deus diferente. Lá no livro de Atos, então agora quando a igreja é instituída, no capítulo 22, versículo 14, também diz assim: Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Então, mais uma vez, ali já em Atos, fazendo a pregação do evangelho, diz, olha, o Deus dos nossos antepassados, ou seja, o mesmo Deus que era adorado em Abraão, continua sendo o mesmo Deus adorado agora pela igreja, através de Cristo Jesus. O tópico 2 da nossa lição é criação versus evolução. O ponto 1 é um modelo criacionista, que diz: o criacionismo é a posição que propõe ser a origem do universo e da vida, resultado de um ato criador intencional. A comunidade científica incrédula a considera uma proposta meramente religiosa. É verdade que a explicação religiosa tem por base a fé, que está em Hebreus 11:3, enquanto a explicação científica se fundamenta na evidência empírica. Descobertas ao longo dos séculos confirmam que causas inteligentes são necessárias para explicar as estruturas biológicas ricas em informação e a complexidade da natureza. Esse conceito é conhecido como design inteligente. Criacionismo e design inteligente podem ser interligados, mas não são a mesma coisa. O design inteligente propõe que o mundo foi criado, mas não tem como provar em laboratório que Deus o criou. Então aqui nós temos o ponto do criacionismo. Então, de conhecimento de todos, que sempre houve aí um certo problema na questão do criacionismo, que é defendido pela religião, e o evolucionismo, que é defendido pela classe científica. Porém, a nossa fé, ela se baseia também referente à criação, ali no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que nos diz assim: Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então nós cremos pela fé que tudo o que existe foi criado por Deus através do poder da sua palavra. Então, quando Jesus diz haja, então as coisas aconteceram. Isso a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Porém, essa comunidade científica, uma parte dela, apesar de não reconhecer que há um Deus, ou dizendo que foi Deus quem fez, ela reconhece que toda a complexidade da vida humana, toda a complexidade de tudo que eles possam conseguir hoje com essa modernidade de estudar, é praticamente impossível que tudo tenha vindo de um acaso. Há a necessidade de algo inteligente, né, vamos dizer assim, como eles podem dizer, de algum ato inteligente para que tudo fosse colocado tão perfeitamente, como, né, é um maquinário, é um sincronismo muito perfeito para que tenha sido do acaso. Porém, como eles não podem comprovar cientificamente quem ou o que é esse ato inteligente, então eles chamaram esse movimento de design inteligente, mas não reconhecendo que a pessoa divina, como nós cremos, do nosso Deus Todo-Poderoso, conseguiu trazer à existência aquilo de onde não existia. Porque por mais que a comunidade científica tente comprovar que surgiu de alguma evolução ou de algum outro material ou objeto, né, a gente sempre cai na questão de, mas então quem criou o que vinha antes? Porque nós cremos que do nada, né, Deus criou todas as coisas. Então, como nós lemos ali em Hebreu, que tudo que é visível veio a existir daquilo que era invisível. E assim nós cremos. O ponto 2, então, nós vamos falar agora sobre o evolucionismo, que diz: é uma teoria que nunca se sustentou cientificamente.
apesar de sua aparência científica, tem por base pressupostos naturalistas, entre as quais a proposta darwinista da seleção natural. A hipótese mais aceita para explicar o evolucionismo ensina que organismos biológicos existentes evoluíram em um longo processo através das eras, que o universo e a vida vieram à existência por meio de processo de geração espontânea, sem intervenção de um ato criador. Teriam evoluído até a complexidade atual por meio da seleção natural. Mas tudo isso não passa de mera teoria que nunca pôde ser confirmada. O evolucionismo ateu exclui Deus da criação. Muito bem, nós temos aqui na verdade duas questões, né? O darwinismo, né? Os estudos de Darwin, a base principal desses estudos ou da sua teoria é a evolução de espécie. Então, o que é isso? A evolução de espécie é quando um animal ele evolui a ponto de se tornar um outro animal, uma espécie se tornando outra espécie. Como, por exemplo, uma galinha que se torna um gato, né? Um cachorro que vira um cavalo, com um tempo de evolução. A base principal da teoria de Darwin é essa. Por isso que ele diz que o homem veio do macaco. Então o macaco evoluiu a um ponto de se tornar o homem racional que nós somos hoje. Porém, tudo isso é impossível ser comprovado com ciência. Por isso que se chama de um ato naturalista, né? Que vem ali da seleção natural. O que é isso? Ou seja, em termos básicos, é a lei do mais forte. Então, aqueles que se sobrepuseram passavam para frente os seus genes. E aí foram sendo então criados os animais. E aí com o tempo os animais, né, eles evoluíram e se tornaram outros animais. E isso é totalmente impossível de ser comprovado cientificamente. Porque o que é ciência? O que é um fato que pode ser comprovado cientificamente? Para início de conversa, a ciência moderna ela passou a existir a partir do século XVI na Europa. Ou seja, nós estamos no início do século XXI. Quer dizer então o quê? Que a ciência moderna ela não tem mais do que 4 séculos. E aí eles querem dizer que um animal surgiu de outro animal por uma evolução de milhões de anos. Porque se nós pegarmos a definição de ciência, ela diz assim, um método científico, né, vamos dizer, é a conclusão, ela deve basear-se em evidências oriundas de experiências que podem ser reproduzidas em laboratório. Então a conclusão de um ato científico tem que gerar evidências que vieram através de experiências que podem ser reproduzidas em laboratório. E essa teoria de evolução, como será provado isso em laboratório? Com que evidências eles têm? Como que eles podem dizer que uma galinha virou um Tiranossauro Rex, né? Ou vice-versa? Isso é impossível. Então, por isso que além de não ser científico, ela mantém até hoje o título de teoria da evolução, porque é algo que eles acreditam que pode ter sido, é uma história, né? Além de que é praticamente impossível, porque senão existiriam animais em processo de evolução, né? Porque como nós cremos, nós falamos aqui no criacionismo, você vai ver que Deus então ele criou cada animal segundo a sua espécie. O que isso quer dizer? Nós temos a espécie gato, mas dentro da espécie gato há raças de gato. Gato angorá, gato siamês e assim por diante, assim como os cachorros. A espécie canina, ela tem várias raças, pastor alemão, doberman, husky siberiano, mas eles continuam sendo cachorro. Um cachorro não vai virar uma tartaruga não vai virar uma baleia. Então, essa teoria da evolução de espécie é totalmente improvável. Não existe e não tem como ser comprovada. No máximo que existe é a adaptação.
tanto homens como animais, eles se adaptam à região que eles vivem. Então, se você vier para os homens, você pode ver, na Europa, os homens têm pele branca porque os raios ultravioletas do sol são muito fracos. Agora, se você for para a África, você vai ver que a maioria das pessoas que nascem e crescem na África tem uma pele morena para negra, porque os raios ultravioletas do sol naquela região são extremamente altos. Então, o corpo humano se adaptou, criando uma proteção para a pele daqueles que vivem na região. Mas o homem na Europa, o homem na África, não virou outro ser. O homem continua sendo homem. Ele apenas se adaptou ao ambiente em que ele vive. Nós vemos ali então, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, a palavra nos chamando a atenção referente a esses ensinamentos. E diz assim: Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Do que é falsamente chamado conhecimento. Então vamos nos apegar à Bíblia, pelo que a Bíblia nos diz, que Deus é quem criou todas as coisas. E assim, crendo pela fé que aconteceu desta forma. O tópico 3 então desse nosso estudo é a criação. O ponto 1 é a criação do universo, que diz: Deus criou o universo do nada. O ponto de partida da criação é: no princípio criou Deus os céus e a terra, que está lá em Gênesis 1:1. O verbo hebraico criou é bará, e este apresenta características peculiares. O sujeito da afirmação é sempre Deus, e nunca foi aplicado a deuses estranhos, a fim de distinguir-se de toda e qualquer realização humana. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. Então, quando você pega a sua Bíblia e você abre para o primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, lá vai dizer: E no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus fez vir à existência aquilo que não existia. A nossa mente ela é difícil para compreender o nada, para compreender o vazio. Então, por isso que esses evolucionistas dizem que foi de uma célula, que foi de uma explosão. Mas explodiu o quê? Né? A célula surgiu da onde? Como surgiu essa célula? Então, a gente não consegue regredir ao ponto do nada, porque nós não entendemos o que é o nada. Se você for parar, você não consegue compreender o que é o vazio, o que é o nada. Porém, Deus, que tem todo o poder, e foi dado a ele então esta palavra bará, que é apenas ao Deus, tanto que quando Deus cria as coisas, você vai ver que ele é a primeira pessoa. E disse Deus, haja luz, ou disse Deus, haja animais, de acordo com a sua espécie. Então Deus ele é um personagem ativo na criação do universo e de todas as coisas. Nós lemos ali no livro de Salmos, no número 33, versículo 9, que diz assim: Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Então aqui em próprio Salmos dizendo, olha, foi pela palavra de Deus. Então Deus falou e assim aconteceu. Lá também no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nós encontramos assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, se juntando a Hebreus 11, você vê outros versículos que comprovam de que todas as coisas que foram criadas por Deus. Você não precisa ser um cientista, ter materiais modernos, ultra tecnológicos. Basta você olhar um pouquinho para fora. Olhe para um passarinho. Olhe para as flores. A perfeição desses animais, a perfeição do conjunto de cores desses animais é totalmente perfeito. Você olha para as montanhas, para os vales, você olha para o nascimento de uma criança. Não tem como isso ser um acaso. Tem que ter alguém que controla, que gera, que
cuida de tudo isso. Então é lógico que há coisas que nossa mente limitada não consegue compreender. Mas é muito fácil você conseguir ver Deus em todas essas coisas, porque nada disso pode ter vindo de um acaso. Então Deus, ele é perfeito, ele criou todas as coisas e nós confiamos no que a Bíblia diz. Então, se ela diz em Hebreus, se ela diz em Salmos, se ela diz em Apocalipse, que tudo foi criado por Deus, pela palavra de Deus, nós cremos pela fé, até porque não é tão difícil, mesmo se a gente for pro visível, ver a beleza, a perfeição de como as coisas acontecem, para entendermos que existe sim um Deus que está por trás de toda esta criação. O ponto 2 é a narrativa da criação. Então agora a gente vai ler um pouco da narrativa de como as outras coisas foram criadas. E diz assim: no primeiro dia, Deus trouxe à existência a luz. No segundo, criou a expansão ou firmamento. No terceiro, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E essa porção seca ele chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. Ainda no terceiro dia surgiram os continentes com seus relevos e a vegetação. Os corpos celestes, o sol e a lua, e as estrelas aparecem no quarto dia. As aves, os animais marinhos surgem no quinto dia. Então você fazendo uma rápida leitura ali do capítulo 1 de Gênesis, onde Deus ele vai ali então mostrar como as coisas foram criadas, você vai ver que Deus ele começa a falar: haja luz, né? Ele vai falar: haja firmamento, então que o mar dê os animais cada um a sua espécie, o ar, a terra, a vegetação, que as águas se juntem, que a terra seca apareça. Então, se você começar a pelo menos pensar um pouco, você vai ver que toda essa junção, todo esse mecanismo é impossível ter vindo do acaso. Não tem como que seria uma junção das águas, como que seria a terra aparecer do nada, as montanhas. Então é muito fácil, até eu acredito, crer mais no criacionismo do que no evolucionismo. Então Deus, quando ele cria os animais, cada animal segundo a sua espécie, né? Até as próprias árvores deem frutos, cada uma de acordo com a sua espécie, né? Então uma mangueira não vai dar abacaxi. Isso nunca vai acontecer, porque Deus determinou assim e ela não tem como mudar. Então por isso que nós cremos no criacionismo e não no evolucionismo. E agora no ponto 3 nós vamos ver então a criação do homem, que diz: o ser humano foi criado no sexto dia, como a coroa de toda a criação, e recebeu de Deus a incumbência de administrar a terra e a natureza. O homem não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. O termo hebraico usado para homem é Adam, que significa gênero humano. Em outro lugar, a Bíblia revela que Deus o fez um pouco menor do que os anjos. Então Deus cria todas as coisas usando o poder da sua palavra. E haja luz, e haja firmamento, e haja animais, relva. Porém, quando Deus foi criar o homem, ele não usou da sua palavra haja, do poder da criação. Ele disse: façamos. Então aqui também já dando uma menção à Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então quando Deus criou os animais, ele disse: e haja animais terrestres, animais marinhos, o céu de cada um de acordo com a sua espécie. Haja, ele criou. Porém, quando ele foi fazer o homem, ele não fez o homem da mesma forma que ele fez os animais. Então nós não somos animais que evoluímos do macaco irracional e nos tornamos racionais. Nós somos primícia da criação de Deus. A palavra diz que ele nos fez conforme a sua semelhança. Nós somos criação separada dos animais. Não somos iguais. Então o Senhor, quando nos fez, ele pegou do pó da terra e soprou sobre nós o espírito de vida. Então nós somos semelhança do nosso Deus. O que acontece é que nós vemos ali em Salmos 8, verso 5, que diz: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Então até ali mesmo dizendo, olha, o homem ele foi feito por Deus um pouco menor do que os seres celestiais.
Porque todo ser celestial, ele é totalmente espiritual. Nós vivemos nesta carne corruptível. Mas também há uma promessa de Deus que diz que quando o tempo chegar, nós deixaremos o corpo corruptível para nos tornarmos incorruptíveis. Porque diz, então nós seremos como os anjos do céu. Então nesse período que estamos aqui, nós não somos iguais aos seres celestiais por termos carne material, porém há uma promessa de que um dia nós seremos sim seres espirituais, assim como os celestiais que estão no céu. E isso é uma promessa do Senhor. Terminando então esse estudo, chegando na nossa conclusão, ele diz assim: os ensinos inadequados sobre Deus e o Senhor Jesus Cristo exigiram da Igreja desde muito cedo uma definição sobre o assunto. Os principais credos iniciam declarando que Deus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Trata-se de um resumo do que ensina a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Era uma resposta aos diversos conceitos errôneos dos gnósticos sobre Deus. Devemos estar preparados para combater a indiferença religiosa e o ceticismo à nossa volta, que tanto tem contaminado a muitos. Então, pela conclusão aqui, a gente vê que é necessário nós termos uma definição do que nós cremos. Porque como nós lemos alguns versículos bíblicos aqui, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia confirma que tudo que existe foi criado por Deus. Então, nós não podemos aceitar qualquer ensinamento que possa relativizar ou que possa fazer com que você creia em porções da Bíblia. Eu creio até aqui porque eu consigo compreender, e isso eu não creio porque eu não consigo compreender. Não, há mistérios na Bíblia sim, porém há uma coisa que a Bíblia nos chama para termos, que é fé, é acreditar naquilo que nós não vemos. Então, nós não vimos a criação, não estávamos presentes, mas porque a palavra de Deus nos diz, nós acreditamos. Porque nós entendemos, como foi a nossa primeira lição, que toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela tem autoridade divina. Então, se Deus diz assim, se a palavra está escrita assim, nós cremos, porque nós não acreditamos em porções dela, mas nela toda. Um verdadeiro crente, ele acredita desde o primeiro versículo 1 de Gênesis até o último versículo em Apocalipse. Tudo que está escrito ali é verdade e veio diretamente de Deus, inspirado pelo Espírito Santo para que homens pudessem escrever. Porém, como nós ensinamos na primeira lição, podem ter sido mais de 40 homens que escreveram a Bíblia em tempos diferentes, em lugares diferentes. Porém, o autor bíblico é um só, o nosso Deus, que através do seu Espírito Santo trouxe a inspiração para que ela fosse escrita. E assim, então, nós cremos sem duvidar. Chegamos ao final, então, da nossa lição de número 2, que teve como tema o único Deus verdadeiro e a criação. Espero que tenha ajudado a fortalecer a sua fé, crendo que tudo que existe foi criado pela vontade do nosso Deus. Se você gostou, aproveita, dá um joinha aí, clica aí no gostei e também compartilha com seus amigos, pessoal da sua família, da sua escola, da sua igreja. Pode deixar seu comentário aí abaixo, sua sugestão, o que você achou. Isso é importante para nós. E lembrando mais uma vez, caso você não tenha se inscrito ainda no nosso canal, nos apoia, inscreve-se aí. Muita gente que assiste as nossas aulas ainda não é inscrito, então nos apoia. Clica no botãozinho inscreva-se, aciona o sininho para também todas as vezes que novos materiais forem colocados, você então possa ser notificado aí pelo YouTube e não perder nada do que a gente posta aqui, que com certeza vai ajudar muito o seu crescimento espiritual. Também nós temos a nossa página na internet, onde ali você também pode acessar todo o nosso material, pode entrar em contato conosco, né, que está escrito aqui embaixo, www.valordasabedoria.com. Lá também você vai ter todo o material que está já no nosso canal lá no YouTube, onde você também tem toda a liberdade para explorar ali e nos fazer uma visita. No mais, eu te agradeço por ter ficado comigo até o fim e já te faço um convite, lógico, para a nossa lição de número 3, que vai ter como o título A Santíssima Trindade. Um só Deus em 3 pessoas.
Esse estudo vai ser muito bom, porque muitas pessoas têm dúvida. Então já deixo esse convite para você, não falte. E que o Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, possa abençoar você, sua casa e seu coração. Fique todos então com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.